Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Becky, estamos com mais um vídeo. Hoje estou com um convidado dela, se quiser se apresentar. Oi, eu sou o Delacroix, comecei a jogar Hag desde o lançamento, na verdade, e voltei há um tempo atrás, bem focada. Então, eu trouxe o dela por um motivo bem especial. O dela tá voltando a jogar agora, e o dela tem a experiência de jogar tanto no Thor quanto no Valhalla. E o vídeo de hoje, voltado mais para os iniciantes, a gente tendo uma conversa bem tranquila sobre qual é a diferença principal entre os dois servers. Você que tá querendo começar a jogar o jogo agora, o porquê você escolheria o Thor ou porquê você escolheria o Valhalla, de uma maneira bem tranquila, bem simples de vocês entenderem. Aí eu pedi pro dela contar um pouquinho da experiência dele, tanto no Thor, no começo de quando ele começou a jogar, como tá sendo agora essa transferência, essa mudança pra ele. Foram coisas totalmente diferentes. Eu voltei a jogar em março, no ano passado, e foi no Thor. E não tinha nenhum evento ativo, foi muito complicado, que eu não conhecia ninguém. Agora uma semana atrás eu comecei a jogar no Valhalla e conhecendo gente, as coisas acabam ficando mais fáceis. Porém, no Thor, naturalmente as coisas são mais fáceis. Porque lá tem mais gente, você consegue upar em grupos, né? E por conta disso, o comércio gira mais. E com isso em mente, eu farmei bastante flores de planta carnívora logo no comecinho. Foram 3 semanas de farm intensa. Flores e máscaras do festival, nos pirralhos e nas plantas carnívoras. Tem no mapa de Aldebaran e no mapa de Kunlun, se não me engano. Assim, e lá nesse começo, muito me recomendaram foi o farm de Selene, já que eu não ia gastar dinheiro com hops e tudo mais, que inclusive é uma opção para quem tem dinheiro sobrando e quiser investir no jogo, é válido. Vale a pena, poupa muito tempo de farm, mas no meu caso, como não era o meu caso, eu precisei fazer o farm gratuito, né? Então eu tive que ir para as flores de planta carnívora e isso toma bastante tempo. Porém, quando tem eventos ativos, como agora, que tá tendo o Festival de Flores de Neve, se não me engano é esse o nome, fica muito mais fácil, porque você não toma tanto tempo fazendo um farm de evento e o lucro é bem maior. Então, essa rotatividade de eventos que estão fazendo tá ajudando bastante os iniciantes. Acho que é um bom momento para começar a jogar Hag, ou para voltar, né? Tá com bastante evento agora, inclusive, tanto pro pessoal que tá começando a jogar agora, quanto pro pessoal que já joga há um tempo. Recentemente eu peguei em 2175, fiquei super feliz, foi meus primeiros. Não mudou tanta coisa na minha vida, pra dizer bem a verdade, mas aproveitei bastante os eventos e isso é muito bom. Agora, principalmente o pessoal, tem bastante gente que tá de recesso, de férias, e dá pra aproveitar pra começar a explorar bem o jogo. E isso é muito bom. Agora, conta um pouquinho, você falou que no Val você conhecia mais pessoas, tinha mais gente. Como é que é a diferença da comunidade do Thor pra comunidade do Val? O pessoal costuma ser bem receptivo também? Como é que é essa experiência pra você? Eu achei muito diferente, mas in-game eu normalmente não tento puxar tanto assunto com as pessoas, porque como eu tô ali na Twitch, normalmente eu interajo mais com as pessoas ali no chat, fica mais tranquilo e poupa um pouco de toxicidade, porque às vezes você encontra uma pessoa tóxica. É muito difícil no Ragnarok, em comparação ao LoL, por exemplo. É muito difícil, porém ainda existe. Toxicidade é uma... It's a thing ainda, mas é muito menor nos RPGs, acredito. Só jogo Rag, né? Então eu não sei do dia dos outros. Tá. Bom, quando eu comecei no Thor, eu percebi uma ajuda grande das pessoas e um certo interesse em ajudar também. Porque eu tava sem jogar Hag há 8 anos. Eu tinha parado em 2014 e voltei ano passado, 2021. São 8 anos? São 7 anos. Voltei a jogar, né, há 7 anos depois de ter parado, então... Aí você corta, tá? Mas, ou se quiser deixar, deixa, porque o pessoal já sabe que eu sou ruim de matemática. Meu negócio é inglês mesmo. Enfim, e por conta disso, o pessoal tava ajudando bastante, sendo bem... como é que fala a palavra? Solidário? Solidário, é. Solidário e gostavam de ver aquilo, sabe? Porque normalmente, quando você vai na Twitch, por exemplo, você não vê pessoas que estão começando. Você vê pessoas que já estão no mid game, ou já estão no early game, já caminhando, transitando pro mid game, ou já no end game.
no caso do Dante Gardevoir por aí, né? E isso acaba tendo um diferencial às vezes. As pessoas gostam de ver isso, porque é uma coisa que já não faz parte da realidade delas. Já foi um dia, mas não é mais. E ver essas coisas e ver como. E ver essa comunidade ali unida, todo mundo ajudando, isso foi bem legal. Isso foi o que me manteve no jogo e que me fez continuar. Porque muito provavelmente, se eu não estivesse fazendo as lives, eu não teria continuado com o Hag. Teria enjoado, como voltei inúmeras vezes e parei inúmeras vezes também. Mas pela nostalgia mesmo, porém a comunidade me ajudou a ficar. Isso tanto no Thor quanto agora no Valhalla. E no Thor ajudou muito, e foi bem mais complicado, porque no Thor o comércio é mais ativo. Então tem muitas coisas para se fazer, e por conta disso, quando alguma coisa começa a bombar e dá um dinheiro bom, em Zeni no caso, né? Deixar isso bem claro. Em Zeni, todo mundo começa a fazer também. Foi o caso das retalhadoras. Logo no começo, o Soaking, que fazia live também, acabou parando, infelizmente. Mas ele me ajudou bastante, me deu algumas dicas, e uma das dicas foi de fazer retalhadoras. Hoje, provavelmente, tem poucas pessoas fazendo isso, inclusive fica a dica para quem está interessado em fazer um Zen um pouco mais rápido. Pode ser viável ainda fazer retalhadoras que precisam de 1000 garras de orc, 1000 ossos, todos são farmados na caverna dos orcs. E precisa de alguns outros itens, como carvão, por exemplo, e uma quantia de 100.000 Zen. Não lembro agora exatamente os itens, mas é mais ou menos isso. E era vendido a 5kk cada uma, né? 5 milhões. E era uma ajuda do caramba nesse começo. Porém, o Zen que eu fiz mesmo foi com plantas carnívoras. E a comunidade ajudava bastante. Tinha gente que ia farmar junto comigo ali, mesmo que a pessoa não via mais utilidade naquilo, não tinha mais nenhum interesse, não tirava mais nenhum proveito daquilo, mas ia lá só pra dar um apoio moral, sabe? Isso é muito legal. Às vezes, principalmente na Twitch, a comunidade é bastante unida, eu não sei dizer em game. Mas deve ter muitos clãs por aí. O pessoal é bem unido. Inclusive, eu entrei num clã lá no Thor. E nos últimos meses de Hag. E ajudou bastante, o pessoal é bastante unido. Mas eu diria que na Twitch é ainda mais. Eu tive uma experiência boa com as lives também. Falando um pouquinho sobre essa experiência com a Twitch. Logo que comecei a jogar, comecei a interessar pelo jogo, eu já tava começando a vibe de começar a fazer live também. E essa experiência eu também tive, só que lá em meados de julho, agosto na verdade, setembro de 2020. Foi um pouco, alguns meses antes de você voltar a jogar, né? Mas essa experiência eu digo que é bem verdade, o pessoal ajuda demais. Mas falando sobre, por exemplo, você começou com qual classe no Valhalla? Qual você acha que foi melhor pra você começar lá? Em ambos os casos eu foquei no Sicário, porque é a classe voltada para o farm. Mas que eu comecei mesmo, a primeira classe que eu fiz foi um Arruaceiro, que é o que me ajudava mais a farmar para poder equipar o Sicário, por conta do furto e das mãos leves, caso eu tivesse sem SP. Inclusive, isso é uma coisa muito recorrente lá no Thor, que como não tem o chifre e as pessoas não começam com uma Succubus, é mais difícil manter o SP. E por conta disso eu fiz o Arruaceiro para ter as mãos leves e poder manter um farm relativamente bom. No Valhalla isso é mais fácil por conta dos chifres magistrais. Ele recupera SP passivamente, quando você mata um monstro também recupera SP, isso ajuda bastante. HP e SP, na verdade. Então eu fiz um Arruaceiro para esse tipo de farm. Agora que eu voltei no Valhalla, por conta desse chifre e por conta do evento, eu não precisei farmar flores de planta carnívora, então só farmo um evento, então meio que não importa o personagem que eu faça. Mas justamente por conta disso, o SP não faz diferença, vai voltar o tempo todo, então ainda assim, caso eu fosse farmar uma flor de planta carnívora ou uma máscara do festival, por exemplo, o Arruaceiro ainda seria a melhor opção. Porém, como não é o caso, tanto faz a classe, por conta dos eventos que estão tendo bastante. Agora tendo um evento de farm de envelopes, e a previsão para dia 18, né, vai chegar um evento de Brasília que vai possibilitar mais farms ainda, é um evento que eu não conheço, e eu vou ver pela primeira vez. E com relação à rota de up no Valhalla e tanto pro Thor, você tem alguma diferença? O pessoal usa a mesma rota de up mesmo? Ou as rotas são alternativas lá? No geral, usam a mesma rota, até onde eu sei. Eu tô no Valhalla tem 8 dias, então não sei dizer com exatidão. Talvez alguma coisa mude, eu ainda não sei. Mas no geral é tudo igual, porém tem uma diferença que são os grupos. No Thor, por ter mais gente, e é um servidor gratuito também, isso facilita jogadores novos a irem pro servidor Thor. Tem muito mais pessoas, consequentemente tem grupos. E em grupos você ganha um bônus de experiência a matar monstros.
E também, ao estar num grupo, você ganha experiência por outra pessoa ter matado um monstro. Desde que esteja no mesmo mapa, claro. Então isso facilita bastante. Então nos esporos upa bem rápido. No Sagueiro Ancião, a rota de up não muda. Esporo, Sagueiro Ancião, Orcs ou Vila Poring. Eu gosto bastante de fazer Vila Poring, que é uma instância em Sludge. Depois Caverna dos Orcs, Odds, Petites, Ruin ou Stapo, depende da sua classe. Se for classe mágica, eu recomendo Stapo. Se não, vai em Ruin. Inclusive, Ruin tem mais grupos, em Stapos é um up mais solitário, inclusive no Thor. Depois Magmaring, Templo de Rachel, e por último Basilisco, e depois o pessoal upa normalmente no Jack Wolf, que é o Sussurro Sombrio, uma instância também, de 3 em 3 dias. Porém, no Valhalla não tem grupo. Porém, uma coisa muito interessante aqui no Valhalla são esses chifres de evolução. Chifres não. Esses anéis de evolução. Que eles dão. Eles habilitam curar no nível 1. E pode ser útil. Porém, eu nunca precisei usar. Por conta do chifre magistral. Já chego nele. Mas ele dá 100% de experiência obtida ao matar monstros. E reduz 1% para cada nível até o level 100. Então, no começo, isso aqui ajuda pra caramba. Você upa bem mais rápido que no Thor. Porém, chega um momento que às vezes o grupo compensa mais. Mas de qualquer forma, você upa mais rápido no Val, naturalmente. Até por ter 50% a mais de XP. E o chifre magistral facilita bastante pela recuperação de HP ao matar monstros, né? Uma coisa acaba compensando a outra, né? No Thor a gente tem os grupos que aumentam XP. E no Val a gente tem os itens que acabam ajudando com a XP também. E com relação... Porém, isso até o level 100, né? Até o level 100. Após o level 100 fica mais difícil, porque vai upar praticamente sozinho. Principalmente em instâncias, Memória de Sara, do musical também. São instâncias que ajudam bastante. Charleston em crise. Então dá pra fazer esse up mais lento. Porém no Thor dá pra ser um pouco mais rápido. Porém é uma coisa que se você fizer muitas e muitas vezes, como os Sicários de Farm de Selene, muito conhecidos por aí, que é uma instância, a Fábrica do Terror, acaba sendo muito repetitivo e enjoa. Então você passa a upar apenas em momentos que tem evento, como Turn-in e mapas especiais. Ou no evento de Residentes que teve agora, que facilita bastante esse comecinho até o 110 mais ou menos, né? Uhum. E com relação aos itens, você tá citando alguns itens que você tem disponível no Valhalla, mas, por exemplo, se a pessoa tá chegando lá, ela tá começando a farmar, tá sem muito dinheiro, precisa de um item. Os itens do Eden continuam sendo tão bons quanto eles são no Thor? Você acha que já ajuda bastante? Eu não vi muita necessidade em fazer os itens do Eden, porque com o chifre magistral você consegue usar suas skills e aumenta bastante o seu dano. Porém, o item do Eden não chega a ser dispensável. Ainda ajuda bastante. São armas boas. Não diria que são... Nossa, vai fazer uma diferença crucial no meu up. Mas uma diferença pelo menos pequena faz. Então é bom fazer mais pela arma, não pelos outros itens. Eu diria. Pelo menos foi a sensação que eu tive. O chifre viabiliza muita coisa. Te permite usar muitas skills. Eu podia upar no golpe fulminante com espadachim. Eu podia upar com envenenar num gatuno. Eu podia usar o grupo divino como templário. Impacto de Sheer. Eu podia usar todas as skills da minha classe sem problema algum. Porque o chifre recuperava o SP e passivamente também recuperava. Isso ajuda bastante. Principalmente se você usar bem os seus atributos para poder dar OH, One Hit, matar o monstro com um ataque. E assim você mata o monstro e recupera já o SP. E assim mantém o SP sempre cheio, podendo usar habilidades o tempo todo. Isso ajuda bastante. E eu percebi uma diferença também. Lá no Thor, eu sempre upei muito com agilidade de ataque. A primeira classe que eu fiz foi o Sicário. De crítico. Eu amo a classe. Amo as builds de crítico. E então atacar bem rápido é uma coisa que eu gosto. E lá no Thor eu fazia muito isso. Todas as minhas classes basicamente tinham uma agilidade alta. Eu sempre usava consumíveis para aumentar a attack speed também. Mas no Valhalla não vejo necessidade disso. No Valhalla eu fiz builds sem agilidade alguma. Porque eu podia usar as skills. E não precisava depender de ataque básico para isso. Porque no Thor eu não posso depender das minhas skills. Então eu dependia completamente do meu ataque básico. No Valhalla isso pode ser diferente. No Valhalla você pode usar mais suas skills, tem mais liberdade de explorar a classe. E os buffs também. Porque às vezes mesmo como um caçador, por exemplo, eu não podia usar concentração porque eu não tinha SP. E demora tanto para upar. E os consumíveis de SP, principalmente no começo, são muito caros. Então você acaba não usando muita coisa. Uma coisa no Thor também, junto com as PTs, sempre tem um sacerdote, um sumo, um AB,
E às vezes, nos mapas mais altos, a partir de Ruin, eu diria, talvez Petit ainda, já tenha o famoso Exal, que é um professor que ele tem uma habilidade que transfere o SP dele para outra pessoa. Isso ajuda bastante para quem mata com um hit só, o famoso AH. Então tem algumas PTs, alguns grupos que tem isso, e então upam mais rápido por conta disso. Como se fosse no Valhalla. Porém, no Valhalla você vai ter que upar sozinho, né? Tem essas diferenças aí. Até mesmo na build isso diferencia nesse up inicial. Talvez não dependa tanto de agilidade como no Thor. Você contou um pouquinho da experiência com clãs no Thor. No Valhalla você chegou a conhecer já algum clã? Eles têm, por exemplo, grupos que o pessoal vai se juntar pra upar? Como é que funciona no Valhalla isso? Ainda não vi nada sobre isso, mas eu comecei tem 8 dias, né, no Valhalla, Tem então pouco tempo. pode ser que eu descubra lá de algumas semanas, em algumas semanas, mas até o momento não. Até o momento jogando mais sozinho e com o pessoal na live. Então, pessoal, se tiver algum clã no Valhalla recrutando, chamem o dela. Feito. Mas era basicamente isso dela. Queria agradecer sua participação aqui no vídeo. E se você que pudesse deixar uma dica final pro pessoal, se chamar ou pro Thor ou pro Valhalla, o que você deixaria de mensagem pro... Na situação atual do servidor, dia 5/1, hoje eu tô recomendando o Valhalla pra quem tá começando. Principalmente pra quem não gasta dinheiro comprando hops, né? Eu diria que o Valhalla tá numa situação melhor, economicamente falando, porque você consegue fazer o farm, principalmente de Selene, e conseguir comprar seus equipamentos. A inflação no Valhalla pegou um pouquinho, alguns itens subiram de preço, porém ainda tá muito mais acessível que no Thor. Então hoje, 5/1 2022, eu tô recomendando o Valhalla, apesar de ser mais complicado no começo, pelo fato de não ter tanta gente quanto no Thor. Não é que no Valhalla não tem gente. O pessoal tem um meme falando que a gente joga com NPCs, mas não, tem menos gente que no Thor. Não chega no servidor vazio. Em Frontera, não, inclusive não laga em Frontera, isso é bem interessante. Vantagem. No Thor laga, no Thor dá um lagzinho em Frontera. Então, por conta de alguns problemas que teve no servidor, alguns meses atrás, talvez até anos atrás, pelo que eu ouvi falar. Não vou entrar em detalhes, mas teve alguns probleminhas, e por conta disso a inflação no Thor chegou com uma força tremenda. Muitos itens subiram de preço drasticamente e tá totalmente inviável para quem não compra hops de jogar e poder se equipar. Que é uma coisa que todo mundo quer. Então no Valhalla tá um pouquinho mais fácil. E para você que tá começando no Valhalla, recomendo fazer um Doran. Doran tem um dano base alto. Consegue upar bem tranquilo. E ele tem mobilidade, tem um HP base alto. Eu nem tenho vitalidade nessa minha build aqui. Pode estar bem torta, eu não sei, eu tô descobrindo a classe agora. E eu tenho 8.000 de HP. Com equipamentos do Eden, basicamente. Eu tenho o setzinho do Monark e um Sanguinário que me deram aqui, mas no geral, só a cauda do Eden mesmo. E eu tenho 8.000 de HP, mas nenhum dos meus equipamentos dão HP. Então o Doran eu tô recomendando pra quem tá começando, e no Valhalla também, porém, né? No Valhalla tem menos gente, então pra quem tá começando e quer começar no Valhalla, apesar de ser um servidor pago, você vai ter que procurar umas pessoas aí na Twitch, no YouTube, procurar grupos no Discord. O próprio servidor do Discord do Ragnarok tem bastante gente lá, então você consegue arrumar alguém para upar junto, uma ajuda, responder uma pergunta, tirar alguma dúvida. Ajuda bastante no começo. E para quem tá no Thor e não quer ou não tem como pegar o passe do Valhalla, ou por conta de amigos, enfim, cada um tem seus motivos, fica um pouco mais complicado. Eu não sei bem o que recomendar para quem tá começando no Thor, mas talvez um caçador ou um justiceiro. Então, claro que tem um pouquinho de vantagem nesse começo por atacar de longe, porém não faz tanta diferença, já que você não pode usar suas skills por conta do SP e não tem recuperação de CP, a não ser que tenha uma Succubus. Porém, pelo valor que tá a Succubus, eu vi ontem, tava 600 milhões. E é um valor que iniciante não tem. Isso dificulta muito. Então, pra quem tá começando agora, eu recomendo o Valhalla, apesar de ser um servidor pago. E sempre tenta jogar com alguém, sempre mais divertido. E no Valhalla é um pouco mais complicado, mas sempre tem como. Ainda tem gente no Valhalla, não são só NPCs. Então,
Obrigada dela por ter aceitado o convite. Acho que foi uma conversa muito legal. Eu vou trazer o dela de novo pra um próximo vídeo. A gente tá combinando certinho. Então aguardem que terão novidades. E é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.